Instituto Superior Monitor. Desenvolver competências para o mercado do trabalho agora é possível. Oferecemos licenciaturas em várias áreas, manuais gratuitos, um tutor por estudante, biblioteca digital e plataformas virtuais de ensino. Instituto Superior Monitor. O ensino à distância, mais perto de si. Muito bom dia, caros estudantes. Eu sou Nelson Mabucanhana, docente da disciplina de projetos de investigação. Na verdade, a disciplina de projeto de investigação é uma cadeira prática e a cadeira de métodos e técnicas de investigação é uma disciplina teórica. A diferença entre as duas é que a primeira se orienta, vamos lá chamar, daquilo que chamaríamos de história da metodologia, quais são os componentes. O mais importante para o estudante é saber que quando eu vou fazer a investigação, tenho que seguir esses passos. É isso que eu chamo de disciplina teórica. Ao passo que nesta disciplina, mais do que você conhecer os passos, você tem que fazer, tem que definir um tema, tem que mostrar, desenhar um projeto de pesquisa de fato. Hoje vamos trabalhar com a disciplina de projetos de investigação, que é orientada para a concepção de um projeto de investigação que o aluno poderá usar para a produção da monografia, neste caso o trabalho do fim do curso. Significa que o estudante, ao chegar nesta disciplina, deve conceber um tema de investigação, deve delimitar esse tema, problematizar ou contextualizar, definir o problema, mas antes de ter o tema é preciso identificar o problema. O que está a acontecer naquilo que você pretende estudar que merece um debate ou uma investigação científica. Então, a identificação do problema é o elemento central para nós definirmos o tema, mas voltaremos a detalhes sobre isso. Tem que ter a pergunta de partida, as hipóteses, os objetivos, as questões de pesquisa, a justificativa e o quadro teórico no geral. Então, para a aula de hoje, nós vamos repartir essas aulas em 3 partes. Hoje vamos apenas tratar uma das partes e depois vamos dar continuidade. Mas no contexto desta disciplina que vocês têm elaborado os vossos projetos, lembre-se que lá temos 4 unidades para a mesma disciplina de projeto de investigação. Temos a primeira unidade que está preocupada em um estudante apresentar o tema, o objeto de estudo, os objetivos e a pergunta de partida. São esses elementos. E depois temos a segunda fase, que tem a ver com o estado de arte, que é, na verdade, uma discussão da literatura em 2 análises. Você analisa a questão da perspectiva histórica do debate do tema, assim como a perspectiva temporal. E depois tem a terceira fase, ou a terceira unidade, que discute as questões conceptual e desenho do modelo de análise. E, finalmente, a parte metodológica. São esses elementos que, na verdade, vamos discutir aqui. Para fazer essa discussão, vamos nos basear em mais ou menos 7 livros que eu tenho enviado. Existem PDF que vão acompanhar esse vídeo. O livro de Richardson, de Gilles, de Marconi, Lakatos, que mais conhecem, de Kiev, de Al e Prodanov. São esses livros que depois eu vou enviar. Mas antes de entrar no debate fundamental destes elementos que vamos estudar, é importante que pretendemos com essas aulas orientar
os estudantes para saberem elaborar projeto de pesquisa que posteriormente será traduzido numa monografia. Este é o objetivo geral desta disciplina. Em termos de objetivos específicos, o que se pretende é que o aluno saiba delimitar e contextualizar o seu projeto de pesquisa. Depois vamos ver o que é isso de delimitar. Elaborar a justificativa da sua pesquisa. O estudante deve saber identificar com clareza o problema de pesquisa, formular uma pergunta de partida e as respectivas hipóteses, definir os objetivos gerais e específicos da sua pesquisa e elaborar as questões de pesquisa, definir a população que ele vai estudar, os indivíduos nesse caso, voltaremos a isso, e ainda a própria amostra, mas também dentro da amostra tem que definir o tipo de amostragem, se é probabilística ou não probabilística, e depois disso desenhar os instrumentos de pesquisa. Estes são os objetivos gerais desta disciplina. Mas é preciso ainda dizer que a ciência tem características, embora a gente não queira fazer o debate da história da metodologia na produção de trabalhos científicos, o que se sabe é que, aliás, o mais importante neste momento é que a ciência tem um método diferente do método que é usado noutros tipos de conhecimento. Sabemos que existem 4 tipos de conhecimento. Encontramos o conhecimento chamado senso comum, que é o conhecimento gerado de geração, passado de geração em geração. Temos o conhecimento filosófico, o conhecimento religioso, e neste campo nós trabalhamos com o conhecimento científico. Uma das características do conhecimento científico, de acordo com Galileu Galilei, o pai da ciência, é a questão do método, o rigor, a produção do conhecimento, a validação do conhecimento que se produz depende do rigor metodológico, depende da apresentação dos caminhos que você leva para chegar a uma dada conclusão. Então, este é o elemento fundamental. Neste contexto do método, a questão da coerência é importante do conhecimento, a questão da objetividade, a questão da possibilidade de discutibilidade desse conhecimento. É preciso que o trabalho a ser produzido pelo estudante traga elementos de originalidade. Não convém repetir estudos. O mais importante nesta disciplina, ou na ciência em geral, não é a gente repetir o que os outros escreveram, mas é nós entrarmos na cadeia de pensamento sobre um dado objeto e criar o diferencial, criar alguma novidade, gerar algum conhecimento capaz de ter utilidade ou relevância científica, social, econômica, política, cultural. Porque o mais importante na ciência é melhorar cada vez mais as condições de vida da sociedade. E a melhoria das condições de vida da sociedade depende do conhecimento. Então, a produção de conhecimento é a chave da sobrevivência da humanidade. Então, a questão da originalidade é importante. A questão da consistência no seu trabalho. Você não pode dizer uma coisa e mais tarde, nas outras páginas, dizer outra coisa. Você precisa de ter consistência, clareza e respeitar as questões éticas. Mas, por mais que a gente siga esse todo o rigor, essa coerência que é necessária, nós sabemos que o conhecimento científico é falível. Significa que ele não é definitivo. Estamos a dizer que algumas teorias podem ser tomadas como certas hoje e, em função dos resultados das novas investigações, essas
básicas que eu tinha a colocar antes de avançar com esta aula. Se calhar o mais importante, já que dissemos que estamos numa disciplina chamada Projeto de Investigação, o mais importante, se calhar, é a gente termos ideia do que é um projeto. Projeto, em linguagem mais simples, significa antes da ação. Para os arquitetos chamam de uma planta, de uma casa, quer dizer, não é a casa propriamente dita, mas existem lá elementos que nos permitem construir a casa. Então, o projeto de investigação também se assemelha a isso. É lançar-se diante, é a criação de uma ideia que futuramente vamos ter que materializar. Entrando nas questões chaves da aula de hoje, tenho a dizer que vamos colocar aqui alguns exemplos de tema, por exemplo, o impacto da avaliação de desempenho na motivação dos funcionários e agentes do Estado. Este podia ser o nosso tema. Então, quando a gente diz de agentes do Estado, provavelmente o Estado, a administração pública é mais ampla. Então, vamos ter que fazer um estudo de caso. Estudo de caso no Departamento de Recursos Humanos do Ministério dos Transportes e Comunicações. Então, neste tema, existem 3 elementos fundamentais quando estamos a definir um tema, sobretudo a este nível de licenciatura. Poderíamos definir vários temas, por exemplo, eu gosto e tenho estado a pesquisar as questões sobre transportes públicos e Chapacé. Coloquei como tema repensando o modelo dos transportes públicos urbanos de passageiros, um olhar para a gestão da demanda na região metropolitana de Maputo. Este é um tema, mas também poderíamos formular outros temas. Mas por questões didáticas, ou considerando que o estudante de licenciatura, na verdade, ele não é investigador no sentido restrito do termo, ele faz a iniciação científica, quer dizer, está a começar a fazer a investigação. Por causa disso, nós vamos ter que orientar o nosso estudante para observar algumas questões básicas ao elaborar um tema ou ao formular um tema. Voltando para o nosso tema, impacto da avaliação de desempenho, o que nós conseguimos ver aqui é que temos esta expressão, avaliação de desempenho, e depois temos motivação dos funcionários e agentes do Estado. O que estamos a ver aqui é que este tema contém 2 variáveis. A primeira variável é a avaliação de desempenho. Nós queremos verificar como é que a avaliação de desempenho afeta a motivação dos funcionários e agentes do Estado. Mas porque não temos condições em termos financeiros, não temos, se calhar, até capacidade para estudar todo o Estado ou toda a administração pública, é mais aconselhável para um estudante a este nível fazer aquilo que chamamos de estudos monográficos, estudos de caso, em que ele não vai se preocupar em estudar toda a globalidade das instituições públicas, mas sim vai estudar um ministério. Mas o ministério também torna-se mais abrangente.
abrangente, o Ministério pode ter por aí 3.000 funcionários. Se calhar você não tem tempo nem capacidade para andar a entrevistar ou inquirir esses funcionários. Então, neste caso, nós vamos definir como estudo de caso o Departamento de Recursos Humanos deste Ministério. Qual Ministério? Ministério dos Transportes e Comunicações. Então, este tema cumpre com 3 regras básicas. A primeira regra tem a ver com variáveis. É preciso que o tema tenha variáveis. Essas variáveis têm que ser variáveis concordantes. O que são variáveis concordantes? São aquelas que transparecem uma relação de casualidade. Quer dizer, a possibilidade de a avaliação de desempenho afetar a motivação, gerar, na linguagem de Pavlov, estímulo, não é? Imaginemos que um pai diga ao seu filho: se você passar de classe, eu vou te comprar uma bicicleta. Nesse caso, estamos a dizer que o empenho do filho, em termos de estudar para passar de classe, pode ser gerada pela motivação de expectativa de ter uma bicicleta que o pai vai lhe comprar. Então, este tipo de relação nós chamamos de relação entre variáveis concordantes, não é? Imaginemos o caso de variáveis não concordantes. Se você estudar muito, vai chover. Quer dizer, não é possível estabelecer uma relação entre o empenho do menino no estudo com a chuva. São variáveis discordantes, que uma variável não tem nada a ver com a outra. Então, ao definir o tema, em termos didáticos, recomendável que estabeleça ou coloque o seu tema tenha 2 variáveis. Para este caso, nós temos, no caso deste tema, o impacto da motivação do desempenho, o impacto da avaliação do desempenho na motivação dos funcionários e agentes do Estado. A primeira variável é a avaliação do desempenho, que chamamos de variável independente. Variável independente no sentido de que a sua existência não depende da outra. Ao passo que motivação dos funcionários do Estado, a motivação tem vários fatores, mas estamos a dizer que estamos preocupados em medir, em aferir, em verificar ou avaliar se a avaliação do desempenho dos funcionários afeta ou não a motivação dos funcionários. Esta é a parte inicial quando nós falamos do tema. Como podem ver, quando a gente diz estudo de caso, Departamento dos Recursos Humanos do Ministério dos Transportes e Comunicações, o que nós estamos a fazer? Estamos a indicar o local de estudo, aonde é que vai ser realizado esse estudo. Então, ficamos a saber que é no Departamento dos Recursos Humanos. Significa que o tema não só deve ter 2 variáveis concordantes, como também tem que ter o local de estudo. Mas, para além do local de estudo, tem que ter período. Quando é que você vai estudar a questão do efeito da avaliação de desempenho sobre a motivação? Quando? 2010 a 2015. Então, é este período que eu vou analisar se existe uma relação ou se a motivação dos funcionários foi ou não gerada pela avaliação de desempenho. Então, em resumo, neste primeiro ponto da aula de hoje, temos que definir o tema. O tema deve ter 3 elementos essenciais: 2
variáveis concordantes, local de estudo e período de estudo. Mas isso é uma questão didática. Temos vindo a receber vários trabalhos de nossos estudantes que formulam temas de outras formas. Quer dizer, que não tenham estes três elementos. Por exemplo, temos aqui o aborto na família. É o objeto de estudo. 2 pontos. Estudo de caso da população do bairro das Magotas, cidade de Maputo. 2016, 2019. Então, aqui temos, de facto, o objeto de estudo. Qual é? O aborto na família. É o que se pretende estudar. Onde é que se pretende estudar? No bairro das Magotas. Quando? 2016, 2019. Mas o que acontece neste tema é que nós não temos a segunda variável. Neste caso, a variável dependente. Quando a gente diz aborto na família, o que acontece? O que o aborto na família causa? Então, falta o elemento que é afetado pela realização de aborto. Mas não estou a dizer que este não é um tema. É, de facto, um tema e, em muitos casos, temos nossos estudantes que fazem suas monografias com temas de gênero. Mas, em termos didáticos, é recomendável que o estudante siga estes 3 elementos essenciais no tema. 2 variáveis concordantes, local de estudo e período de estudo. Quanto ao tema, espero que tenham percebido. Mas, depois disso, vamos passar ao ponto 2, que é a delimitação do tema. Na verdade, este tema já foi delimitado. O que se passa agora, o passo seguinte, é justificar a escolha. Primeiro, você tem que dizer por que escolheu estudar o objeto avaliação do desempenho versus motivação. Aí você pode aflorar vários elementos para justificar essa escolha. Um dos elementos é que, a partir de 2010, como é do nosso conhecimento, o Estado moçambicano introduziu o chamado SIGEDA, Sistema de Avaliação de Desempenho dos Funcionários e Agentes do Estado, o SIGEDA. Esse é o período em que as fichas de classificação anual, que era um modelo de avaliar o desempenho de funcionários, cedem lugar à chamada caderneta de avaliação de desempenho, em que ocorre a avaliação trimestral do funcionário. E o funcionário deve elaborar um plano de atividades que ele vai realizar desde o primeiro dia do ano até o último dia do ano. E essas atividades são trimestralmente avaliadas por ele e juntamente com o seu superior hierárquico. Então, estamos a dizer, queremos verificar o que aconteceu passados, decorridos 5 anos, qual é o elemento de diferenciação que é gerado por este instrumento no tocante à variável motivação. Sabemos que um funcionário bem avaliado, ele pode, em função da nota que obtém, ter expectativas, aumentar a sua motivação em função dos resultados que ele tem. Então, avaliar o desempenho de um funcionário tem importância, é relevante, porque isso não só lhe permite saber como é que ele está caminhando profissionalmente, mas também lhe permite aceder
aceder, por exemplo, a cargos, permite se definir se é um funcionário meritório ou não. Então, é preciso que a gente defenda, justifica por que escolheu este objeto de estudo. Neste caso, é importante o estudo da avaliação de desempenho porque permite verificar o quanto a avaliação de desempenho afeta ou não a motivação dos funcionários. Qual é a contribuição da avaliação de desempenho para o funcionário, assim como, por exemplo, para o Departamento de Recursos Humanos? Poderíamos ter definido outras variáveis, por exemplo, poderíamos ter analisado se a avaliação, a nomeação para cargos de direção e chefia nas instituições públicas tem uma relação com o desempenho do funcionário. Esta poderia ser outra variável que substituiria a motivação. Mas, neste caso, a variável que nos interessa é a motivação. O quanto a avaliação de desempenho afeta. Então, achamos que é relevante estudar este objeto de estudo. Por que estudar o Departamento de Recursos Humanos do Ministério dos Transportes e Comunicações? Estamos a dizer que existem várias instituições, sejam elas públicas, privadas, no leque de todas essas instituições, o que nos motivou, o que justifica a escolher o Departamento de Recursos Humanos. Poderíamos assumir várias razões, mas uma das razões poderia ser, por exemplo, a questão de acessibilidade a este departamento para realizar, por exemplo, entrevistas. Neste caso, poderíamos colocar como método, aliás, como técnica de pesquisa, a elaboração de um questionário. Então, de tantas credenciais que nós mandamos a várias instituições, a única instituição que aceitou foi esta. E nos indicou o Departamento de Recursos Humanos, se calhar porque quem vai elaborar esse tema estuda recursos humanos. Podia ser uma das razões. Provavelmente num contexto hipotético como este, em que não é para se realizar a pesquisa propriamente dita, mas estamos tomando como exemplo, podem faltar elementos para justificar. Mas os retoques são estes. Pode ser que você tenha uma relação com aquele ministério, tenha facilidade de aceder a este departamento, tenha distribuído vários questionários e este ministério seja aquele que aceitou e indicou este departamento. Neste caso, não foi por escolha livre, foi por conveniência, foi por acessibilidade, é o departamento que você teve acesso. Mas o mais importante aqui é que tem que haver alguma indicação da razão que lhe leva a escolher esse lugar. Por exemplo, se falássemos do tema sobre aborto nas famílias, ao escolhermos um bairro, provavelmente estamos a partir de uma ideia que obtivemos com alguém que é profissional de saúde, que nos tenha dito que existe um número elevado, por exemplo, no bairro de Xamampulo, no bairro das Marrotas ou qualquer outro bairro, na Pipina, na Nampula, por aí em diante, em que há mais pessoas, há mais raparigas, há mais mulheres a realizarem abortos do que outros. Então, este fator de termos informação que indica uma tendência mais elevada de prática de aborto naquele bairro pode ser um dos fatores. Então, é preciso justificar a escolha do local de estudo. Mas também precisamos de justificar o período 2010-2015. Por que é que nós escolhemos este período? Ao justificar o período de estudo, nós temos que nos orientar para a justificação de 2010 como um marco inicial. Por que nós escolhemos 2010? O que se sabe sobre este tema é que as folhas de classificação anual
deixaram de serem usadas dentro da administração pública logo que entrou o CIGEDAP em 2010. Então, podemos usar esse argumento para dizer que 2010 é o ano em que entra em vigor a nova forma de classificação. Essa é uma justificativa. Em 2015, estamos a dizer que, sob o ponto de vista de políticas públicas, decorridos 5 anos, já é possível aferir o efeito desse instrumento sobre várias variáveis. Neste caso, a variável que nós queremos estudar é a variável que nós queremos estudar é motivação. Então, assim teríamos delimitado o nosso tema. Delimitar o tema significa justificar a escolha do objeto de estudo. Por que é que nós escolhemos a avaliação de desempenho versus motivação? Significa também justificar a escolha do local. E, finalmente, significa justificar a escolha do período. Período de estudo, nesse caso, 2010-2015. No terceiro ponto, vamos problematizar ou contextualizar. O que é problematizar? É falar sobre o problema, mas falar sobre o problema a partir de quê? A partir de vários instrumentos, livros. O pressuposto básico é de que, quando nós estudamos um tema, existem outros autores que já realizaram pesquisas similares. Então, queremos perceber com esses autores qual é o debate que se gera quando nós estamos falando da avaliação de desempenho versus motivação. Mas também podemos, para além de livros, artigos, podemos recorrer a vários instrumentos. Por exemplo, a folha de classificação anual, o próprio CIGEDAP, que é o documento que nos orienta sobre como avaliar os funcionários. Então, é preciso que a gente caminhe por esses elementos. O que nós sabemos é que a resolução do Conselho de Ministros, publicada com a publicação número 11 de 2017, de 1997, de 29 de julho, concebe a questão da avaliação como uma prática rotineira. E era preciso aferir como é que os funcionários estão trabalhando, se tem ou não desempenho. E mais tarde vamos verificar que o decreto 55/2019, de 12 de outubro, ele vai aprovar aquilo que hoje chamamos de CIGEDAP. Então, existe um contexto legal que nos permite enquadrar este tema na lei. Essa é uma perspectiva, vamos lá dizer, normativa, mas não só vamos fazer enquadramento do nosso tema em termos legais, mas é preciso enquadrar o nosso tema na cadeia de produção científica. Quais são os estudos anteriores ao nosso realizados sobre esse tema? E o que é que esses estudos dizem? Quais são as correntes de pensamento? Quais são as posições que existem entre os autores ao discutir este tema? Como é que eles discutem? Então, esta
forma de fazer nós chamamos de problematizar, sabe? Ou contextualização. Em linhas gerais, contextualizar significa falar sobre o problema. Falar sobre o problema numa perspectiva histórica, falar sobre o problema recorrendo a estudos anteriores, e isso tem que permitir a construção do problema. O que está a acontecer que obriga a realização desta pesquisa? Se nós tomarmos como exemplo o tema sobre aborto, o que está a acontecer é que há muitas raparigas, há muitas mulheres realizando aborto. E que muitas vezes esses abortos culminam com mortes ou têm várias implicações negativas. Então, essas implicações negativas representam algo não desejável, representam algo dicotômico, representam uma questão anormal. Então, por conta dessa anormalidade, desse fato de ser algo que acontece que não seja desejado, é obrigatório ou insta ao investigador, ao cientista, lançar-se à investigação para ver o que está a acontecer. É nessa análise que é possível subsidiar o governo, assim como as pessoas lá do bairro, sobre como evitar ou como limitar a prática de aborto. Para o caso do nosso tema, avaliação do desempenho, pode ser que nós estejamos a encontrar funcionários desmotivados. Os funcionários, na verdade, chegam tarde, faltam, se limitam a dizer volte amanhã. Há várias coisas que estão a acontecer que nos fazem perceber que provavelmente estes funcionários estão desmotivados. Mas essa desmotivação pode ser explicada a partir de vários fatores. Neste tema, nós queremos ver se existe uma relação entre a avaliação de desempenho com a motivação. Pode ser que os funcionários, nas suas cadernetas, estejam a ter negativas. Aquilo que se chama resultado irregular ou irregular. A desmotivação é a questão central. Mas a desmotivação não é só ver uma pessoa e você dizer que aquele funcionário está desmotivado. Não. Há sinais, há indicadores. Chegar tarde, sair antes da hora, faltar, não se dedicar ao trabalho, podem ser indicadores da desmotivação. Então, ao definirmos o nosso tema, impacto da avaliação do desempenho na motivação dos funcionários e agentes do Estado, provavelmente tenhamos visto isso num sentido negativo, mas poderíamos também analisar esta questão no sentido positivo. Provavelmente, com a introdução do novo instrumento de avaliação de desempenho, o que aconteceu é que os funcionários passaram a se entregar mais, sob o ponto de vista de desempenho, rentabilidade, chegam na hora, não saem antes da hora, realizam com celeridade e qualidade os trabalhos diários. Tá? Aí, apesar desta situação ser boa, mas ela merece investigação científica. O que teria acontecido para que estes funcionários mudassem de comportamento? Se entregam mais agora. Então, é preciso sempre identificar o problema. O que está a acontecer que obriga a realização desta investigação? Isto seria o nosso problema. Mas para chegarmos aqui ao problema, é preciso que tenhamos problematizado, que é criar bases, alicerces que permitam formular o nosso problema. Muitas vezes, em trabalhos dos nossos estudantes, a gente tem verificado que, para o estudante, problema e pergunta é a mesma coisa. Então, é daí onde vem a linguagem. O problema deste projeto de pesquisa formulado na forma de pergunta é: não. Pergunta é pergunta, problema é problema.
problema pode ser uma situação anormal, não desejada, mas também pode ser desejável, mas que espanta o investigador. Imaginemos que Moçambique está agora com uma dívida que supera o PIB, acredito que anda por aí acima de 100% do nosso PIB. Então, se acordarmos amanhã a dizer que o governo de Moçambique já pagou toda a sua dívida externa e interna, há um espanto para o investigador. Como é possível? O que teria acontecido para que Moçambique conseguisse pagar a sua dívida? Este é um exemplo. A mesma coisa, voltando para o nosso tema, é que o comportamento dos funcionários, numa dada altura, mudou. Passaram a ter maior desempenho. Então, há aqui uma questão de questionamento para qualquer investigador. O que teria acontecido que gerou maior desempenho aos nossos funcionários? Então, é isto que o investigador ou o nosso estudante tem que estar atento. Formulado o problema desta maneira, nós podemos colocar ou podemos formular a nossa pergunta de partida. Para formular a pergunta de partida, temos que estar atentos ao nosso tema. O tema é impacto da avaliação de desempenho na motivação dos funcionários e agentes do Estado. A partir deste tema, nós podemos colocar a pergunta de partida da seguinte forma: até que ponto a avaliação de desempenho, promove a motivação dos funcionários e agentes do Estado na direção de recursos humanos do Ministério dos Transportes e Comunicações? Quer dizer, nossa preocupação é verificar se a avaliação de desempenho gera uma motivação para os funcionários. Ou poderíamos formular de outra forma: qual é a relação entre a avaliação de desempenho e a motivação dos funcionários e agentes do Estado no Departamento de Recursos Humanos do Ministério dos Transportes e Comunicações? Então, esta é a pergunta. O exercício investigativo vai atrás da resposta. Tem que nos permitir obter a resposta. Mas, antes de irmos à busca dessas respostas, em função da problematização. Por que eu digo em função da problematização? É que foi na problematização onde nós tivemos informação sobre o debate acadêmico que existe sobre esse tema, porque nós lemos para os livros. Ao ler esses livros, nós estávamos preocupados em perceber o grau de análise que existe sobre esse tema. Então, com base nessa leitura, estamos em condições de formular algumas hipóteses. Poderíamos colocar como hipótese nula: a avaliação de desempenho promove a motivação dos funcionários e agentes do Estado. A avaliação de desempenho pode promover a motivação dos funcionários e agentes do Estado. A hipótese 1 poderia dizer: a avaliação de desempenho pode não promover a motivação dos funcionários e agentes do Estado. Então, é sobre estas duas prismas que nós temos que caminhar para verificar se a motivação dos nossos funcionários tem a ver com a avaliação de desempenho ou não. Ao definirmos as hipóteses, temos que mostrar quais são as nossas variáveis. Temos, como já havia dito no início, a avaliação de desempenho é variável independente. Quer dizer, a avaliação de desempenho não ocorre quando os funcionários estão ou não motivados. Ela ocorre independentemente do grau de motivação dos funcionários. Então, esta
é a variável independente. E a motivação dos funcionários e agentes do Estado é a variação dependente. Dependente no sentido de que, neste tema, nós queremos analisar, verificar se existe uma relação de casualidade entre a avaliação de desempenho e a motivação dos funcionários. Então, temos que definir as nossas hipóteses. Mas já temos os elementos de base colocados, temos que criar regras, temos que definir os objetivos deste projeto ou desta pesquisa. Quais são os objetivos? Como podem ver, se estiveram atentos, conseguiram ver que a forma de formular tanto o problema quanto a pergunta, assim como as hipóteses, tem uma relação, tem uma coerência, tem uma consistência com o tema. É preciso que os elementos operacionais dentro do projeto de pesquisa ou dentro de uma investigação dialoguem. Não podemos estar aqui, por exemplo, o tema é impacto da avaliação de desempenho na motivação dos funcionários e agentes do Estado. E ao formularmos a pergunta de partida, introduzir novos elementos. Isso não. Por exemplo, podíamos colocar de que forma a avaliação de desempenho promove o desenvolvimento organizacional do Ministério dos Transportes. Repare, quando a gente diz promove o desenvolvimento organizacional, a expressão desenvolvimento organizacional é uma expressão nova. É uma expressão nova no sentido de que não está prevista no tema. Logo, estamos a começar a errar. Por quê? Porque nós não temos coerência, clareza, precisão no que nós queremos. O que nós queremos, na verdade, não é verificar se ocorre ou não desenvolvimento organizacional em função da avaliação de desempenho. Não é isso. O que nós queremos é analisar se existe uma relação de causa e efeito entre a avaliação de desempenho e a motivação dos funcionários, que são as nossas variáveis. Por isso, tanto a delimitação, a problematização, o problema, a pergunta de partida, as hipóteses, assim como os objetivos que vamos falar deles agora, devem estar todos esses elementos operacionais bem alinhados. Espero que tenham percebido e vou agora entrar num outro ponto que são os objetivos. Temos que definir um objetivo geral e, podíamos dizer, para o caso deste tema, 3 objetivos específicos. De que depende a definição do número de objetivos específicos? Nos livros que eu citei, que estou me baseando deles para fazer esta aula, Richardson, Gil, Marconi, Kiv, Ayer e Prodanov, não encontramos consenso sobre isso. O que se sabe é que num tema como este, que temos 2 variáveis, nós podemos formular 3 objetivos específicos e um geral. Eu voltarei a explicar com detalhes por que 3 objetivos específicos. Neste momento, vamos ultrapassar a questão do objetivo geral. Neste caso, se nós colocarmos no Google taxonomia de Bloom, assim, taxonomia de Bloom, vamos encontrar lá alguns textos, artigos que nos orientam sobre como formular objetivos.
quais são os verbos a usar para formular o objetivo geral e quais são os verbos a usar para formular objetivos específicos. Isso é importante. Por que é importante? É porque existe uma diferença entre os verbos. Existem verbos que têm características de limitar a compreensão do que se pretende. Por quê? Porque eles têm maior extensão e menor compreensão. Esses verbos com maior extensão e menor compreensão devem ser usados nos objetivos gerais. Por exemplo, para o caso deste tema, que é impacto da avaliação, desempenho na motivação dos funcionários e agentes do Estado, poderíamos usar o verbo compreender. Compreender o impacto da avaliação, desempenho na motivação dos funcionários e agentes do Estado. Mas, para além disso, poderíamos usar o verbo avaliar. Neste caso, seria avaliar o impacto da motivação, avaliar o impacto, aqui é uma repetição, da avaliação de desempenho na motivação dos funcionários e agentes do Estado. A característica do verbo compreender é que ele não nos permite dar informações mais detalhadas sobre o que se pretende, em termos mais específicos. É aí que vamos dizer que este verbo tem maior extensão e menor compreensão. Ao passo que os verbos a usar nos objetivos específicos devem ter menor extensão e maior compreensão. Imaginemos que alguém chega e diz animal. Quando alguém diz animal, provavelmente alguém pode estar a ver o homem. O homem é um animal. A galinha é um animal. A cobra é um animal. Significa que nós não fomos, a pessoa que pronunciou a palavra animal não foi específico. É aí que a gente vai dizer, a palavra animal tem maior extensão e menor compreensão. Nós não estamos a compreender de que animal ele está a falar. Por quê? Porque a palavra animal congrega dentro dela vários elementos. Elementos como o homem é um animal, a galinha é um animal, cão é um animal, gato é um animal. Então, dizer animal não diz muito sob o ponto de vista de compreensão. É aí que a gente vai dizer o verbo compreender tem maior extensão e menor compreensão. Mas quando alguém chega aqui e diz gato, ninguém vai pensar sobre a galinha. Ninguém vai pensar do cão, do homem. Por quê? Porque nós fomos mais objetivos, fomos diretos. Cão, gato, galinha. Esta tem que ser a característica dos objetivos específicos. Por isso, usar verbos do tipo compreender, estudar, desenvolver, entender, não ajuda muito nos objetivos específicos. Por quê? Porque esses verbos têm maior extensão e menor compreensão. Devem ser usados quando nós estamos a formular objetivos específicos. Então, espero que sempre que quiserem formular objetivos, lembrem-se desta brincadeira sobre a palavra animal, que não nos permite compreender com precisão de que animal está a se falar. E se quiserem elaborar os objetivos específicos,
lembre-se da palavra gato. Gato significa que é mais preciso. Já se disse qual o animal, com que animal estamos nos lidando. Para o caso do nosso tema, teríamos como objetivos específicos, por exemplo, descrever os procedimentos teóricos e práticos de avaliação de desempenho dos funcionários e agentes do Estado. Há uma regra que eu tenho usado para dar aulas de metodologia, que é, quando estamos a formular os objetivos específicos, o primeiro objetivo específico tem que lidar com a primeira variável. Neste caso, a nossa primeira variável é a variação de desempenho. Então, o primeiro objetivo específico tem que estudar a avaliação de desempenho. É por isso que formulamos desta forma, descrever os procedimentos teóricos e práticos de avaliação de desempenho dos funcionários e agentes do Estado na direção dos recursos humanos do Ministério dos Transportes e Comunicações. Como é que se faz? Teórico, estamos a dizer, o que é que está previsto no próprio regulamento? E o que é que o debate científico literário diz sobre a avaliação de desempenho? E como é que se faz? Podemos ir lá entrevistar os que estão ligados com a avaliação de desempenho. E a regra, como eu disse, diz: o primeiro objetivo específico tem que estudar a primeira variável. O segundo objetivo específico tem que estudar a segunda variável. E o terceiro objetivo específico deve aferir o efeito da primeira variável sobre a segunda. No cumprimento desta regra, vou formular o segundo objetivo específico. Analisar os fatores de motivação dos funcionários e agentes do Estado na direção dos recursos humanos do Ministério dos Transportes. Repare que o segundo objetivo específico está preocupado com a questão da motivação. O que é que motiva os funcionários? Quando a gente diz o que é que motiva os funcionários, vamos investigar esses fatores, mas estando atento à questão da avaliação de desempenho. Será que o fato de o funcionário A ou B ter tido altas notas e ter assumido cargos de direção chefia, é isso que gerou aquela motivação? Será que os resultados de avaliação dos anos transados têm a ver com o desempenho que os funcionários estão mostrando, com a motivação que os funcionários estão mostrando hoje? Então, essa é a nossa preocupação com o segundo objetivo específico. E o terceiro objetivo específico, neste caso e o último, aferir a relação entre a avaliação de desempenho e a motivação dos funcionários e agentes do Estado na direção de recursos humanos do Ministério dos Transportes e Comunicações. Nós aqui estamos preocupados em saber, será que a motivação destes funcionários é consequência direta da classificação que tiveram ou nem por isso? Então, isto é o que eu chamo de regra de ouro quando nós estamos a formular objetivos num trabalho desta natureza. Repito, em resumo, quando nós queremos formular os objetivos num trabalho acadêmico ou num projeto de pesquisa, temos que ter em mente esta regra. Qual é? Primeiro, temos que pegar a taxonomia de Bloom e verificar, selecionar, estudar os verbos que estão lá. Lá podemos encontrar verbos aplicáveis para objetivos gerais como reconhecer, compreender, conhecer, nomear, estudar, comparar, avaliar, recomendar, desenvolver, entender. Tem lá vários verbos que
podem ser usados para objetivos específicos. Atenção! O verbo que você usa para formular o objetivo geral não deve voltar a usar nos objetivos específicos. Por quê? Porque você estaria a colocar em termos de extensão o objetivo geral igual ao objetivo específico. Estariam no mesmo nível por causa do verbo que você usou no objetivo específico e que o mesmo verbo foi usado no objetivo geral. Não pode fazer isso. Aliás, eu tenho dito, as palavras são infinitas, de tal ordem que devíamos evitar, no máximo, repetir uma palavra num período. Só por um clique em frente da palavra, um right click, você pode descer a ver lá embaixo sinônimos. Você pode procurar os sinônimos da palavra para variar. Não há necessidade de repetir mesmas palavras ou mesmos verbos numa frase, enquanto temos uma imensidão, uma infinitude de palavras. Então, esta é a regra. Na taxonomia de Bloom, a taxonomia de Bloom nos recomenda que nós podemos usar como verbos para formular objetivos específicos os verbos identificar, explicar, interpretar, listar, refletir, discutir, aplicar, examinar, aferir, refletir, analisar, por aí em diante. Tem muitos verbos que nós podemos usar. Por isso, não há razão de repetir verbos, tanto do geral para o específico, mesmo entre os específicos. Se vocês prestaram atenção, eu usei 3 verbos nos objetivos específicos, bem diferentes. O primeiro verbo é descrever e o objetivo ficou formulado da seguinte forma: descrever os procedimentos teóricos e práticos da avaliação de desempenho dos funcionários e agentes do Estado na direção de recursos humanos do Ministério dos Transportes e Comunicações. Aqui temos o verbo descrever. Mas poderia ter usado o verbo identificar, não é? E no segundo objetivo específico, que está ligado à segunda variável, o verbo usado foi o verbo analisar. E foi formulado este objetivo da seguinte forma: analisar os fatores de motivação dos funcionários e agentes do Estado na direção de recursos humanos do Ministério dos Transportes e Comunicações. Mas também poderíamos ter usado o verbo identificar. Ficaria identificar os fatores de motivação. Nesse caso, estaríamos preocupados em saber o que motiva estes funcionários. E por fim, usei o verbo aferir. Aferir a relação entre a avaliação de desempenho e motivação dos funcionários. Poderíamos também usar aqui o verbo relacionar. Relacionar, neste caso seria relacionar a avaliação de desempenho com a motivação dos funcionários e agentes do Estado no Ministério dos Transportes e Comunicação. Estaríamos já preocupados em verificar se a motivação dos funcionários é o produto da avaliação de desempenho ou não. Então, estas são as regras de ouro quando formulamos os objetivos específicos. Repito, o objetivo geral tem como característica é que ele tem maior extensão, menor compreensão. Os objetivos específicos têm menor extensão, maior compreensão. Por exemplo, quando a gente diz analisar os fatores da motivação dos funcionários, estamos sendo diretos. O que motiva os funcionários? Quais são os fatores de motivação? Claramente que vamos encontrar vários fatores. É no exame desses fatores que vamos procurar verificar se existe uma relação entre a motivação
dos funcionários e avaliação de desempenho. Ou, por outras, será que é a avaliação de desempenho que gera a motivação dos funcionários? Essa é a nossa preocupação. O último ponto da aula de hoje tem a ver com as questões de pesquisa. As questões de pesquisa, na verdade, é a tradução dos objetivos específicos em pergunta. Da mesma forma, o objetivo geral se traduz da forma afirmativa para a forma interrogativa. Ao traduzir o objetivo geral, que está na forma afirmativa, para a forma interrogativa, você está a criar a sua pergunta de partida. Significa que a pergunta de partida é aquilo que vai se converter em objetivo geral. Ou vice-versa. Ou o objetivo geral se converte em pergunta de partida. É para criar a tal coerência, o tal diálogo, o que se afirma o que se afirma no objetivo, se coloca em pergunta na pergunta de partida. Há aí coerência. Nos objetivos específicos, o que se afirma nos objetivos específicos vai se traduzir em questões de pesquisa, nas questões de pesquisa. Por isso, as nossas questões de pesquisa poderiam ser: quais são os procedimentos teóricos e práticos da avaliação de desempenho? Como é que se faz a avaliação de desempenho? Lá vamos encontrar, primeiro, tem um plano individual. Esse plano individual é enviado para o superior hierárquico do funcionário, avaliam. Aonde é que ele tira os elementos do seu plano individual? No plano do departamento geral. Dentro do departamento, há um plano do departamento. Esse plano do departamento vem da direção como um todo. Depois do Ministério, o Ministério do PES do governo. É assim como as coisas vão se encadear. Eu, sabendo que minha atividade diária é dar aulas, eu vou no plano do departamento acadêmico verificar o que tem a ver comigo e extrair, aí vou fazer o meu plano individual. Então, a pergunta seria: quais são os procedimentos teóricos e práticos da avaliação de desempenho? Quais são os fatores que promovem a motivação dos funcionários? E qual é a relação entre a avaliação de desempenho com a motivação dos funcionários? Então, aí teríamos nossas questões de pesquisa. Voltando um pouco para os objetivos, o número de objetivos específicos dita o número de capítulos que o nosso trabalho vai ter. Claro, é preciso ter atenção aqui. Nós podemos assumir que o capítulo, a parte introdutória é um capítulo, logo vai alterar este número. Quando digo 3 capítulos, estou a falar do debate do objeto de pesquisa. A introdução nos dá os elementos operacionais. A introdução é o espaço de regras em que essas regras, colocar um objetivo é uma regra, é dizer o que você quer. Colocar metodologia é uma regra, definir hipótese é uma regra, que você não deve vir violar quando já desenvolve os objetivos específicos. Então, poderíamos dizer que teríamos 3 objetivos específicos, 3 capítulos, mas, atenção, podemos considerar a introdução como um capítulo, então ficam 4. Podemos considerar a parte metodológica como um capítulo, ficam 5. E alguns até chegam a considerar a conclusão como um capítulo e ficariam 6. Mas o mais importante aqui é que
Não basta definir objetivos específicos e não vir operacionalizar os capítulos. É preciso ter um espaço que você vai materializar o objetivo, o primeiro objetivo específico, vai materializar o segundo objetivo específico e vai materializar o terceiro objetivo específico. Na verdade, o terceiro objetivo específico tem a ver com aquela parte que nós chamamos de apresentação, análise e interpretação de dados. É lá onde queremos verificar se uma variável afeta a outra. Em linhas gerais, caros estudantes, o tema de hoje era sobre os elementos operacionais. O que nós vimos, em resumo, são 8 elementos. O primeiro elemento tem a ver com o tema. Tomamos como exemplo do nosso tema impacto da avaliação de desempenho na motivação dos funcionários e agentes do Estado. Estudo de caso no Departamento dos Recursos Humanos do Ministério dos Transportes e Comunicações, 2010-2015. Foi o nosso exemplo. E depois, no segundo ponto, analisamos a questão da delimitação e justificação da escolha do objeto de estudo, do local de estudo e do período de estudo. Em terceiro lugar, falamos da problematização e da contextualização. Dissemos que aqui, para problematizar, deve ler livros. A leitura de livros não só lhe ajuda a entrar dentro do debate, mas também lhe permite saber se existe literatura, se existem estudos sobre o tema que você vai estudar. Se não existe estudo, provavelmente você vai ter que abandonar, não entrar num campo em que você não vai conseguir escrever. Mas se ter coragem de continuar a escrever, você vai ter que adotar como forma de realização do estudo um estudo exploratório. Que o mais importante em estudos exploratórios é se familiarizar com o objeto de estudo. Depois falamos do problema. Dissemos que o problema é a dificuldade, gap, dicotomia, lacuna. Então, explicite o seu problema. O que está a acontecer que lhe obriga a realizar a sua investigação? Uma vez formulada a problematização, o problema chega à fase de colocar a pergunta de partida. Podia ser, para o nosso caso, qual é a relação entre a avaliação de desempenho e motivação dos funcionários e agentes do Estado, do Departamento de Recursos Humanos, do Ministério de Transportes e Comunicações. E temos que colocar hipóteses, depois vamos colocar os objetivos, começando pelo geral e os específicos, e finalmente falamos das questões de pesquisa. Em termos de organização desta estrutura, o debate é aceso. Há alguns autores que colocam logo no início a problematização, outros colocam o objetivo, mas eu acho, na minha experiência de docência, já há quase 19 anos, eu acho que a estrutura a usar é esta, sobretudo aqui no Instituto Superior Monitor. Então, esta é que é a aula de hoje. Espero que tenham entendido. Muito boa tarde.